Ele voltou à cidade natal depois de 20 anos, fugindo da própria história. Achava que havia enterrado o passado, até cruzar o olhar da mulher que marcou sua juventude. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O helicóptero cortava o céu alaranjado do interior de Minas Gerais, como uma cicatriz metálica. E Gael Faria observava pela janela o horizonte que não via há 20 anos. Morro das Acácias se estendia abaixo dele como uma ferida mal curada, com suas casas de tijolo à vista e ruas empoeiradas que pareciam congeladas no tempo. O som das hélices ecoava pelos morros secos, anunciando a chegada de alguém que a cidade preferia esquecer. Aos 42 anos, Gael havia se transformado no tipo de homem que as revistas de negócios adoravam fotografar. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, terno italiano sob medida, relógio que custava mais que a renda anual de uma família inteira. Fundador e CEO da GF Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele tinha apartamentos em São Paulo, Miami e Lisboa, carros de luxo e uma conta bancária que crescia mais rápido do que conseguia gastar. Mas nada disso importava naquele momento, enquanto o piloto preparava o pouso no campo ressecado, que um dia foi o quintal de sua infância. A propriedade dos Faria ocupava uma área considerável nos arredores de Morro das Acácias. A casa grande, construída no estilo colonial, mantinha a imponência de sempre, mas Gael conseguia ver o descaso dos últimos anos. Telhas soltas, jardins mal cuidados, a pintura descascando sob o sol inclemente. Seu pai, Coronel Antônio Faria, havia morrido 3 dias antes, aos 78 anos. Sozinho naquele casarão que um dia abrigou uma família inteira. Gael desceu do helicóptero com a mesma expressão fria que usava nas reuniões de diretoria. Não havia lágrimas, não havia saudade, apenas o cumprimento mecânico de uma obrigação. Veio para assinar papéis, vender a propriedade e partir novamente, deixando para trás definitivamente qualquer rastro que o ligasse àquele lugar maldito. Mas os planos de Gael começaram a desmoronar antes mesmo de ele pisar na varanda da casa. Esperando por ele, com um chapéu de palha nas mãos e os olhos baixos, estava Joaquim, o caseiro que trabalhava para a família há mais de 30 anos. O homem havia envelhecido, os cabelos agora completamente brancos, as mãos calejadas tremendo ligeiramente enquanto se aproximava. "Seja bem-vindo de volta, Sr. Gael", disse Joaquim, usando o mesmo tratamento respeitoso de quando Gael era criança. "Sinto muito pela perda do coronel." Gael apenas acenou com a cabeça, evitando qualquer demonstração de emoção. Entrou na casa e foi imediatamente atingido pelo cheiro familiar. Madeira velha, cera de abelha e aquele aroma indefinível que todas as casas antigas carregam. Uma mistura de memórias e mofo que grudava na garganta como um nó. O escritório do pai permanecia exatamente como ele lembrava. A mesa de mogno maciço, as estantes repletas de livros que ninguém lia, o retrato emoldurado do avô em uniforme militar. Sobre a mesa, pilhas de documentos aguardavam sua atenção. Mas foi uma carta lacrada com seu nome que chamou sua atenção primeiro. Joaquim permaneceu na porta, hesitante. "O coronel deixou isso para o senhor. Disse que era para entregar assim que chegasse." Gael pegou a carta e a guardou no bolso interno do paletó sem abri-la. Não estava pronto para ouvir as últimas palavras do homem que havia passado a vida inteira tentando esquecer. "Quando é o enterro?" perguntou, folheando os documentos sobre a mesa. "Amanhã, às 3 da tarde, no cemitério municipal. Já está tudo arranjado como o coronel pediu." Gael assentiu. 24 horas e estaria livre para sempre. Mas enquanto organizava os papéis, uma fotografia escorregou de entre as páginas de um processo judicial antigo. Era uma foto da escola local, tirada durante uma festa junina. Ele devia ter uns 16 anos. Estava fantasiado de caipira, sorrindo de um jeito que não conseguia mais lembrar como fazer. E ao seu lado, com tranças longas e um vestido de chita, estava Helena Lessa. O peito de Gael apertou de uma forma que não sentia há anos. Helena, a filha da costureira, a menina do pomar vizinho, a dona do primeiro beijo que ele havia dado e do único amor que havia conhecido. Seus olhos na fotografia brilhavam com aquela intensidade que o assombrava até hoje.
uma mistura de doçura e melancolia que fazia dele um garoto completamente perdido. Joaquim, chamou ainda olhando para a foto. A Helena, ela ainda mora aqui. O caseiro franziu o senho, um desconforto visível cruzando seu rosto. Sim, senhor. Mora na antiga casa da dona Lúcia, depois do pomar. Trabalha na biblioteca da escola. E... ela se casou? Joaquim balançou a cabeça lentamente. Não, senhor. Nunca se casou. Vive sozinha desde que a mãe morreu, uns 5 anos atrás. Mas o quê? Nada, senhor. Só que... bem, as pessoas falam que ela não é muito de conversa. Vive meio fechada, sabe como é. Gael guardou a fotografia no bolso, junto com a carta do pai. De repente, a pressa em partir havia diminuído consideravelmente. Havia algo inacabado naquela cidade, algo que ele havia deixado para trás há 20 anos e que agora pulsava em seu peito como uma ferida mal cicatrizada. Naquela noite, deitado na cama de sua antiga infância, Gael não conseguiu dormir. Pela janela conseguia ver as luzes da casa onde Helena morava, uma construção simples de 2 andares pintada de azul claro, cercada pelo mesmo pomar de jabuticabeiras onde eles costumavam se encontrar quando adolescentes. A casa estava escura, mas ele sabia que ela estava lá, a poucos metros de distância depois de todos esses anos. Levantou-se e foi até a janela, apoiando as mãos no parapeito de madeira. A propriedade dos Lessa fazia divisa com a dos Faria, separadas apenas por uma cerca de arame farpado, que na época mais os unia do que os separava. Quantas vezes ele havia pulado aquela cerca para encontrá-la? Quantas tardes haviam passado conversando sob a sombra das jabuticabeiras, fazendo planos para um futuro que nunca chegou? A memória mais nítida que tinha de Helena era do último dia que passaram juntos. Era a véspera de São João. Ela estava com 17 anos. Ele, com 18. Haviam se beijado com uma urgência desesperada, as mãos explorando territórios proibidos, enquanto os fogos de artifício explodiam no céu. Ela havia sussurrado no ouvido dele que o amava, e ele havia respondido que iriam fugir juntos, que construiriam uma vida longe dali, longe dos preconceitos e das diferenças sociais que os separavam. No dia seguinte, tudo desmoronou. O escândalo havia explodido numa manhã de domingo, quando os sinos da igreja matriz ainda ecoavam pelos morros, e as famílias se preparavam para o almoço dominical. Gael lembrava-se de cada detalhe daquele dia, como se fosse uma cicatriz gravada na memória. O barulho da porta da frente sendo arrombada, os gritos de sua mãe, o som dos passos pesados do pai descendo as escadas com uma fúria que ele nunca havia presenciado. Coronel Antônio Faria era um homem de temperamento explosivo, conhecido na região por resolver questões com punhos de ferro e palavras cortantes. Mas naquela manhã, sua ira tinha um alvo específico. Lúcia Lessa, a mãe de Helena, que segundo boatos maldosos espalhados pela cidade, havia ousado contar para algumas vizinhas sobre certos favores que o coronel havia pedido em troca de empréstimos para manter o sustento da família. A versão oficial que circulou pelos bares e mercearias de Morro das Acácias era que Lúcia havia inventado histórias caluniosas sobre o coronel para justificar suas próprias dificuldades financeiras. Mas Gael, mesmo aos 18 anos, conseguia ler nas entrelinhas o que realmente havia acontecido. Seu pai era um predador, e Lúcia havia cometido o erro de tentar expô-lo. Gael ainda conseguia ouvir o barulho da caminhonete do pai acelerando pela estrada de terra em direção à propriedade dos Lessa. Havia corrido atrás, o coração martelando no peito, pressentindo uma tragédia. Quando chegou, encontrou seu pai no quintal da família, aos gritos com Lúcia, que estava com o rosto inchado e sangue escorrendo do nariz. "Sua vagabunda mentirosa!" gritava o coronel agarrando Lúcia pelos cabelos. "Acha que pode sair por aí espalhando mentiras sobre mim? Acha que alguém vai acreditar numa costureira qualquer?" Helena estava parada na porta da casa, paralisada pelo terror, assistindo sua mãe ser humilhada e agredida. Seus olhos encontraram os de Gael, e naquele momento ele viu algo se quebrar dentro dela, como um cristal que se espatifa em 1000 pedaços. Gael havia tentado intervir, mas seu pai o empurrou com tanta força que ele caiu no chão de terra batida. "Isso não é assunto seu, menino.
Vá para casa e se meta na sua vida. Mas Gael não conseguia se mover. Ficou ali de joelhos no chão, assistindo o homem que deveria respeitar destruir a vida da mulher que havia criado a garota que ele amava. E pior, sentindo-se covarde demais para fazer qualquer coisa que pudesse impedir aquela violência. O coronel havia saído apenas quando terminou de fazer suas ameaças. Disse a Lúcia que se ela voltasse a inventar histórias, ele garantiria que ela e a filha não encontrassem trabalho em lugar nenhum da região. Que ele conhecia gente importante, que tinha influência, que poderia tornar a vida delas um inferno se quisesse. Quando finalmente ficaram sozinhos, Gael tentou se aproximar de Helena, mas ela recuou como um animal ferido. Não, sussurrou balançando a cabeça. Não venha perto de mim. Helena, eu posso explicar. Meu pai não... Seu pai quase matou minha mãe. Ela cortou, a voz trêmula de raiva e dor. E você ficou ali parado, assistindo. A acusação foi como um soco no estômago. Gael sabia que ela estava certa. Havia ficado parado, paralisado pela covardia e pela complexidade de uma situação que sua mente de 18 anos não conseguia processar completamente. Eu não sabia o que fazer, murmurou. Você sabia exatamente o que fazer. Helena respondeu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você tinha que ficar do lado da sua família, como sempre. Naquela noite, Gael havia tentado conversar com o pai, exigir explicações, entender o que realmente havia acontecido. Mas o coronel estava bêbado no escritório, um copo de cachaça na mão e aquele olhar distante que assumia sempre que queria encerrar uma conversa. Mulher de vida fácil, resmungou sem levantar os olhos da mesa. Achou que podia se aproveitar de mim, inventar histórias para conseguir dinheiro fácil. Aprendi ela a não brincar com um homem sério. Que histórias? Gael insistiu. O que ela disse? O coronel finalmente olhou para o filho e havia algo perigoso naquele olhar. Nada que você precise saber, menino. E espero que você seja esperto o suficiente para não se meter nisso. A família Faria tem nome a zelar nesta cidade. Mas Gael havia crescido naquela casa tempo suficiente para reconhecer quando o pai estava mentindo. Havia crescido ouvindo as conversas sussurradas entre os empregados, vendo o jeito como algumas mulheres da cidade abaixavam a cabeça quando o coronel passava, percebendo os olhares de desconforto que sua mãe lançava para o marido em certas ocasiões. No dia seguinte, bem cedo, o coronel havia chamado Gael para uma conversa particular. Disse que havia arranjado uma vaga para ele em uma faculdade particular em Belo Horizonte, que era hora de o menino conhecer o mundo, fazer algo da vida. Que ficar naquela cidadezinha não levaria a lugar nenhum. Você vai partir amanhã mesmo, declarou, como se fosse uma ordem militar. Já está tudo arranjado, apartamento, mensalidade, mesada. Você vai estudar administração e quando se formar vai trabalhar comigo na empresa. Gael havia tentado protestar, dizer que não queria partir, que havia coisas que o prendiam ali, mas o olhar do pai não admitia discussão. Não há nada nesta cidade para você, meu filho, nada além de problemas e complicações que podem prejudicar seu futuro. Era óbvio que o coronel estava se referindo a Helena. Era óbvio que aquela partida forçada era tanto um castigo quanto uma proteção, uma forma de separar o filho de uma situação que poderia se tornar inconveniente para os negócios e a reputação da família. Gael havia passado a última noite em Morro das Acácias acordado, olhando pela janela do quarto na direção da casa de Helena. Pensou em pular a cerca mais uma vez, em bater na janela dela, em se despedir adequadamente. Pensou em prometer que voltaria, que encontraria um jeito de ficarem juntos, que o amor deles era mais forte que qualquer obstáculo. Mas não fez nada disso. Partiu na manhã seguinte sem se despedir, levando apenas uma mala e o peso da covardia no peito. Olhou pela janela do carro enquanto se afastava, vendo a silhueta de Morro das Acácias diminuir no horizonte, e jurou para si mesmo que um dia voltaria para buscar Helena. 20 anos depois, finalmente havia voltado, mas não para buscá-la. Voltara apenas para enterrar o passado de vez. Ou pelo menos era isso que tentava se convencer, enquanto se preparava para o funeral do pai, sabendo que em algumas horas estaria face a face com a única mulher que havia amado de verdade na vida. O cemitério municipal de Morro das Acácias,
Ocupava uma colina baixa nos arredores da cidade, cercado por ciprestes centenários que balançavam lentamente sob o vento quente da tarde. Gael chegou alguns minutos antes do horário marcado, vestindo um terno preto que contrastava violentamente com o ambiente rústico ao seu redor. O calor era sufocante, mas ele mantinha o paletó fechado, como uma armadura contra as lembranças que insistiam em brotar a cada passo. Havia mais gente do que ele esperava. Fazendeiros da região, comerciantes da cidade, funcionários antigos da família, todos mantendo uma distância respeitosa enquanto observavam o filho pródigo com curiosidade mal disfarçada. Gael reconheceu alguns rostos envelhecidos, pessoas que haviam conhecido quando era criança, mas não fez questão de cumprimentar ninguém além do estritamente necessário. O pastor da igreja metodista conduziu uma cerimônia simples e protocolar. Falou sobre a importância do coronel Antônio Faria para a comunidade, sobre sua contribuição para o desenvolvimento da região, sobre o legado que deixava para o filho. Palavras vazias, que ecoavam pelo ar quente sem encontrar eco no coração de Gael. Foi quando começaram a baixar o caixão que ele a viu. Helena estava parada na sombra de um cipreste, afastada do grupo principal de enlutados, observando a cerimônia em silêncio. 20 anos haviam passado, mas Gael a reconheceu imediatamente, como se o tempo fosse apenas uma ilusão que desmoronava com um único olhar. Ela ainda era bonita, mas de uma forma diferente, mais madura. Os cabelos continuavam longos e castanhos, mas agora presos num coque baixo que destacava o formato delicado do rosto. Usava um vestido preto simples e sapatos baixos, as mãos cruzadas na frente do corpo, numa postura que misturava respeito e desconforto. Mas foram os olhos que o atingiram como um murro no peito. Ainda carregavam aquela intensidade que ele lembrava, mas agora havia algo mais. Uma sombra profunda, uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente em seu olhar. Era como se ela tivesse visto coisas demais, sofrido além da conta, amadurecido de uma forma que doía só de observar. Ela o notou olhando e, por um momento, seus olhos se encontraram através do espaço que os separava. Não havia surpresa em sua expressão, nem raiva, nem qualquer emoção facilmente identificável. Era um olhar vazio, como se ela estivesse olhando através dele, enxergando algo que ele próprio não conseguia ver. Gael sentiu o mundo girar ligeiramente. 20 anos de terapia, cara, de relacionamentos frustrados, de conquistas profissionais, de tentativas de se convencer de que havia superado o passado, tudo desmoronou naqueles poucos segundos de contato visual. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, ele a perdeu de vista. Procurou entre os ciprestes, caminhou pelos canteiros de flores murchas pelo sol, mas Helena havia desaparecido como uma miragem no deserto. Procurando alguém? A voz às suas costas o fez se virar bruscamente. Era ela, parada a poucos metros de distância, as mãos ainda cruzadas na frente do corpo. De perto, ele conseguia ver os pequenos sinais que os anos haviam deixado. Finas rugas ao redor dos olhos, uma pequena cicatriz na têmpora esquerda que não lembrava de antes. A pele ligeiramente queimada de sol de quem trabalhava muito e se cuidava pouco. Helena. O nome saiu de sua boca como uma oração quebrada. Gael. Ela respondeu com a voz que ele ainda ouvia em sonhos, apenas alguns tons mais grave que na adolescência, carregada de uma serenidade que soava quase perigosa. Ficaram ali parados, se medindo como dois animais selvagens que se encontram numa clareira. O vento balançava os galhos dos ciprestes acima de suas cabeças, criando sombras dançantes no chão de terra batida entre eles. Sinto muito pela morte do seu pai, ela disse finalmente, a voz neutra, sem traços de ironia ou ressentimento. Gael quase se engasgou com a própria resposta. Você não precisa mentir por educação. Um sorriso quase imperceptível tocou os cantos da boca de Helena. Não estou mentindo. Sinto mesmo. A morte sempre é uma perda, independente de quem morre. Mesmo depois de tudo que ele fez com você e sua mãe? Helena inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse considerando a pergunta com cuidado. Principalmente por causa disso. A morte dele fecha uma porta que talvez eu precisasse ver fechada. Gael não sabia o que responder. Havia imaginado esse reencontro 1000 vezes ao longo dos anos.
criando diálogos elaborados em sua mente, preparando explicações e pedidos de perdão. Mas a realidade era completamente diferente de suas fantasias. Helena não estava furiosa, não o estava acusando, não estava derramando lágrimas ou lhe dando tapas no rosto. Ela estava apenas ali, serena e distante, tratando-o como um estranho educado. Você está bem? A pergunta soou patética até para ele mesmo. Estou viva, ela respondeu, e havia algo sombrio nessa resposta que ele não conseguiu decifrar. Soube que trabalha na biblioteca da escola. Sim, é um trabalho tranquilo. Gosto do silêncio. Gael engoliu em seco. Havia 1 milhão de coisas que queria dizer, perguntas que queria fazer, desculpas que queria pedir. Mas nada parecia adequado para aquele momento, naquele lugar, diante daquela mulher que era, ao mesmo tempo, a Helena que ele amara e uma completa estranha. Você vai ficar na cidade por muito tempo? Ela perguntou. E havia algo na forma como fez a pergunta que sugeria que a resposta era importante para ela. Não sei. Preciso resolver algumas coisas da herança. Helena assentiu lentamente. A propriedade é grande. Deve ter bastante coisa para organizar. Helena, Gael começou, mas ela levantou uma das mãos, interrompendo-o. Não, disse suavemente, mas com firmeza. Não aqui. Não agora. Ela se virou para ir embora, mas depois de alguns passos parou e olhou por cima do ombro. Se você quiser conversar de verdade, me procure. Você sabe onde me encontrar. E então ela partiu caminhando entre os túmulos com passos medidos, deixando Gael sozinho entre os ciprestes, com o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Naquela noite, ele não conseguiu tirar Helena da cabeça. Cada palavra que ela havia dito, cada expressão que havia cruzado seu rosto, cada segundo daquele encontro era dissecado e analisado obsessivamente em sua mente. Havia algo diferente nela, algo que ia muito além do simples passar do tempo. Estava deitado na cama de sua infância, olhando para o teto de madeira escura, quando finalmente admitiu para si mesmo a verdade que vinha evitando há horas. Ele ainda a amava. Depois de 20 anos, depois de dezenas de outras mulheres, depois de ter construído uma vida inteira em outro lugar, ele ainda estava perdidamente apaixonado por Helena Lessa. E isso o apavorava mais do que qualquer negócio arriscado ou decisão empresarial que já havia tomado na vida. Gael passou 3 dias tentando se convencer de que não deveria procurar Helena. 3 dias organizando papéis no escritório do pai, falando com advogados sobre a venda da propriedade, evitando olhar pela janela na direção da Casa Azul, que ficava do outro lado do pomar. Mas na 4ª manhã, quando acordou com o sol nascendo sobre os morros, soube que não conseguiria partir sem conversar com ela adequadamente. A caminhada até a propriedade dos Lessa foi como uma viagem no tempo. O mesmo portão de madeira pintado de branco, agora descascado e ligeiramente torto. A mesma trilha de pedras que levava à casa, cercada pelas jabuticabeiras que haviam crescido e se espalhado, criando uma sombra densa e fresca. Até o cheiro era o mesmo. Terra úmida, frutas maduras e aquele perfume indefinível de casa habitada por mulheres que sabiam cozinhar. A casa, pintada de azul claro como Joaquim havia mencionado, mantinha a estrutura simples de sempre. 2 andares, varanda na frente, telhas de barro vermelho. Mas estava bem cuidada, com jardineiras de flores nas janelas e uma pequena horta dos fundos que ele conseguia entrever pela lateral da construção. Gael hesitou diante da porta de entrada, a mão levantada para bater. O que exatamente pretendia dizer? Como se começa uma conversa que foi interrompida 20 anos atrás. Como se pede perdão por uma covardia que mudou o curso de 2 vidas. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Helena estava parada no batente, usando um vestido simples de algodão estampado e chinelos de dedo, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Havia algo doméstico e acolhedor em sua aparência que contrastava violentamente com a mulher séria e distante que ele havia encontrado no cemitério. Eu estava esperando você, disse ela, dando um passo para o lado para que ele pudesse entrar. A sala da casa era pequena e aconchegante, decorada com móveis simples, mas bem conservados. Havia livros espalhados por toda parte, em estantes improvisadas, empilhados sobre a mesa de centro,
abertos em cadeiras como se ela tivesse sido interrompida durante a leitura. As paredes eram decoradas com fotografias em molduras de madeira, a maioria em preto e branco, retratando momentos da vida de Helena e sua mãe. "Quer café?" ela perguntou, movendo-se em direção à cozinha com a naturalidade de quem estava acostumada a receber visitas. "Por favor." Gael a seguiu até a cozinha, observando como ela se movia pelo espaço com economia de gestos. Havia algo hipnótico na forma como preparava o café, medindo a água, aquecendo a chaleira, organizando as xícaras de porcelana com cuidado quase ritualístico. "Você sabia que eu viria?" ele perguntou, apoiando-se no batente da porta. "Eu te conheço, Gael, sempre conheci." Helena despejou a água fervente sobre o pó de café e o aroma forte e familiar preencheu a cozinha. "Você nunca conseguiu deixar as coisas pela metade." Ela serviu o café em 2 xícaras e o levou de volta para a sala, sentando-se numa poltrona de tecido florido que devia ter pertencido à sua mãe. Gael ocupou o sofá em frente, mantendo uma distância segura entre eles. "Esta casa," ele começou olhando ao redor, "é exatamente como eu lembrava. Mudei muito pouco depois que mamãe morreu. Gosto das coisas como eram. Sinto muito pela perda da sua mãe, Joaquim me contou." Helena assentiu, tomando um gole de café. Foi rápido, um derrame, ela não sofreu. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso de 20 anos de separação pairando entre eles como uma presença física. Gael observava Helena por cima da xícara, notando os pequenos detalhes que a distância no cemitério não havia permitido. A forma como ela segurava a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se aquecer mesmo no clima escaldante. O jeito como seus olhos se desviavam sempre que ele tentava encontrar seu olhar. A tensão quase imperceptível em seus ombros, como se ela estivesse se preparando para receber um golpe. "Helena," ele disse finalmente, pousando a xícara sobre a mesa. "Sobre aquele dia..." "Eu sei por que você foi embora." Ela o interrompeu, a voz ainda suave, mas com uma firmeza que não admitia discussão. "Você era jovem, assustado, pressionado pela sua família. Não te culpo por ter partido." A facilidade com que ela disse aquilo o surpreendeu. Gael havia se preparado para explicações complexas, para confrontos emocionais, para lágrimas e acusações. Mas Helena parecia ter feito as pazes com o passado de uma forma que ele não conseguira em 2 décadas. "Mas você me culpa por não ter me despedido," ele disse. E não era uma pergunta. Pela primeira vez desde que havia entrado na casa, Helena o olhou diretamente nos olhos. E naquele olhar havia uma dor tão profunda, tão antiga, que Gael sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. "Eu te culpo por ter me abandonado quando eu mais precisava de você," ela disse, a voz quebrando ligeiramente na última palavra. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, crua e honesta. Gael sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia há anos. Uma mistura de culpa, arrependimento e algo que se parecia perigosamente com amor. "Helena, eu..." "Não." Ela balançou a cabeça, levantando-se bruscamente da poltrona. "Não quero ouvir desculpas, não agora. Não depois de tanto tempo." Ela caminhou até a janela que dava para o pomar, ficando de costas para ele. Gael podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se apoiavam no parapeito. "Então, por que me deixou entrar?" ele perguntou, levantando-se também. "Por que está conversando comigo?" Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para as jabuticabeiras onde haviam passado tantas tardes da adolescência. "Porque eu preciso te contar uma coisa," ela disse finalmente sem se virar. "Algo que você precisa saber antes de partir de novo." O tom de voz dela fez o sangue de Gael gelar nas veias. Havia algo sombrio, definitivo, naquela frase que o encheu de um pressentimento terrível. "O quê?" ele perguntou, dando um passo na direção dela. Helena se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, Gael viu algo que o apavorou. Havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas ela sorria, um sorriso amargo, doloroso, que não chegava nem perto dos olhos. "Eu nunca estive com outro homem, Gael. Em todos esses 20 anos nunca me entreguei para ninguém." A revelação o atingiu como um raio. Gael ficou parado, processando as palavras, tentando entender o que exatamente ela estava dizendo,
e por que isso soava mais como uma acusação do que como uma confissão. Helena, sabe por quê? Ela continuou, limpando as lágrimas com o dorso da mão, mas mantendo aquele sorriso assombrado. Porque toda vez que alguém tentava se aproximar, eu via você. Toda vez que alguém tentava me beijar, eu lembrava do seu beijo. Toda vez que alguém tocava em mim, eu sentia as suas mãos. As palavras dela eram como facadas no peito de Gael. Ele queria se aproximar, queria tocá-la, queria fazer alguma coisa para aliviar a dor que via estampada em seu rosto. Mas sabia que qualquer movimento poderia quebrar o feitiço doloroso daquele momento. Você me amaldiçoou, Gael Faria. Helena sussurrou, a voz carregada de uma amargura que parecia vir de muito fundo. Me amaldiçoou a te amar para sempre. A confissão de Helena ecoou pela sala como um tiro no silêncio. Gael ficou paralisado, olhando para aquela mulher que havia sido sua obsessão adolescente e que agora se revelava como uma ferida aberta que nunca havia cicatrizado. O peso daquelas palavras, você me amaldiçoou a te amar para sempre, caiu sobre ele como uma avalanche de culpa e desejo. Helena, isso não pode ser verdade, ele murmurou, dando um passo hesitante na direção dela. Por que não? Ela perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Porque é conveniente demais. Porque combina perfeitamente com a imagem romântica que você tem de mim? Ou porque te faz se sentir importante? A acidez na voz dela o fez parar no meio do movimento. Havia algo perigoso acontecendo ali, uma mudança no tom da conversa que ele não conseguia decifrar completamente. Não é isso, ele disse. É que... 20 anos, Helena. 20 anos é muito tempo para... Para quê? Para esperar por alguém que nunca voltou? Ela riu, mas não havia humor naquele som. Você tem razão, é muito tempo. Tempo demais. Helena caminhou até uma cômoda antiga que ficava encostada na parede e abriu uma das gavetas. Tirou de lá uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo e a trouxe para a mesa de centro, colocando-a entre eles, como uma barreira física. Quer ver como passei esses 20 anos? Ela perguntou, abrindo a caixa. Dentro havia fotografias, cartas, recortes de jornal. Gael reconheceu imediatamente algumas das fotos. Eram dele, tiradas durante a adolescência, muitas que nem sabia que existiam. Havia também recortes de matérias sobre sua empresa, sobre seus sucessos nos negócios, sobre sua vida em São Paulo. Eu te acompanhei, Helena disse, mexendo nos papéis com dedos trêmulos. Cada conquista, cada negócio fechado, cada vez que você aparecia na imprensa. Eu sabia onde você estava, o que estava fazendo, com quem estava saindo. Gael sentiu um calafrio subir pela espinha. Havia algo obsessivo, doentio, naquela revelação que o fazia questionar se realmente conhecia a mulher que estava diante dele. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz rouca. Porque era a única forma de te ter comigo. Helena segurou uma das fotografias. Ele saindo de um restaurante caro em São Paulo, acompanhado de uma mulher loira que nem lembrava mais quem era. Porque mesmo sabendo que você estava vivendo, construindo uma vida, sendo feliz longe de mim, eu não conseguia deixar você ir. Ela jogou a fotografia sobre a mesa, e Gael pode ver que suas mãos tremiam violentamente. Sabe quantos homens tentaram se aproximar de mim nesses anos? Ela continuou. Dezenas, o filho do farmacêutico, que me mandava flores todo domingo durante 2 anos. O professor de matemática da escola, que inventava desculpas para conversar comigo na biblioteca. O doutor Simão, que começou como médico da família e acabou se tornando outra coisa. Doutor Simão, Gael franziu o senho. Quem é ele? Meu médico, meu psiquiatra, meu protetor. Helena sorriu amargamente. Meu carcereiro. Havia algo no tom com que ela disse aquilo que fez todos os alarmes dispararem na cabeça de Gael. O que você quer dizer com carcereiro? Helena se levantou e caminhou até a janela novamente, abraçando o próprio corpo como se sentisse frio no calor escaldante da tarde mineira. Doutor, Simão chegou aqui logo depois que você partiu. Ela começou. A voz distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Minha mãe estava destruída depois do que seu pai fez com ela. Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar.
Tinha crises de pânico toda vez que saía de casa. Ele veio como salvador. Gael se aproximou, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria completamente sua percepção de tudo o que havia acontecido. Ele cuidou dela, medicação, terapia, apoio emocional e de mim também. Eu estava destruída, Gael. Você foi embora sem uma palavra. Minha mãe estava desmoronando. A cidade inteira nos olhava como se fôssemos leprosas. Eu tinha 18 anos e sentia que minha vida havia acabado antes mesmo de começar. Helena se virou para ele e havia algo devastador em seus olhos. Dr. Simão me salvou, mas também me aprisionou. Como assim? Ele me convenceu de que eu estava doente, que minha tristeza pela sua partida era patológica, que minha incapacidade de me relacionar com outros homens era um distúrbio que precisava ser tratado. Durante anos, tomei remédios que me deixavam numa espécie de limbo emocional, funcional, mas anestesiada. Gael sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Helena. Mas o pior não foram os remédios. Ela continuou, a voz ficando mais dura. O pior foi perceber anos depois que Dr. Simão não estava me tratando. Ele estava me moldando, me transformando na mulher ideal para ele, dependente, grata, incapaz de amar outra pessoa. Meu Deus! Ele me queria, Gael, desde o primeiro dia, mas era esperto demais para forçar alguma coisa. Preferiu esperar, me quebrar devagarzinho, até que eu não tivesse escolha, a não ser me entregar a ele. Helena riu amargamente, um som que doía de ouvir. Mas vocês sabem qual foi o erro dele? Ele subestimou o poder da obsessão. Mesmo dopada, mesmo controlada, mesmo convencida de que estava louca, eu nunca parei de te amar. Nunca parei de esperar que você voltasse. Gael sentia náusea subindo pela garganta. A imagem de Helena sendo manipulada por um homem que deveria cuidar dela, sendo medicada e controlada durante anos, era mais do que ele conseguia suportar. E agora? Ele perguntou. Você ainda toma os remédios? Parei há 5 anos quando minha mãe morreu. Doutor, Simão tentou me convencer de que era perigoso, que eu ia ter uma recaída, que precisava dele mais do que nunca. Mas pela primeira vez em mais de uma década, eu me senti livre para tomar uma decisão sozinha. Helena se aproximou dele, e Gael pode ver que havia uma força nova em seus olhos, algo que não estava lá no cemitério nem quando ele chegou na casa. Sabe o que descobri quando parei com os remédios? Que eu não estava louca, que minha incapacidade de me entregar para outros homens não era uma doença, era lealdade, era amor. Era a certeza de que, mesmo que você nunca voltasse, eu não conseguiria fingir que sentia por outra pessoa o que senti por você. Eles estavam a poucos centímetros um do outro agora, e Gael podia sentir o calor do corpo dela, o perfume familiar que o transportava imediatamente de volta para os 18 anos. Helena, ele sussurrou, levantando a mão para tocar seu rosto. Ela segurou o pulso dele antes que ele pudesse alcançá-la. Não, disse firmemente. Ainda não. Primeiro você precisa entender uma coisa. O quê? Os olhos de Helena brilharam com uma intensidade que o fez tremer. Eu te contei tudo isso não para te fazer sentir culpado. Te contei porque quero que você saiba exatamente o que está em jogo aqui. Eu não sou mais aquela menina de 18 anos que você deixou para trás. Eu sou uma mulher de 38 anos, que passou 2 décadas aprendendo a viver com a dor. E se você vai ficar, se você realmente pretende recomeçar alguma coisa comigo, precisa saber que não vai ser fácil. Não vai ser romântico, vai ser intenso, complicado e talvez mais doloroso do que prazeroso. Gael engoliu em seco. E se eu quiser ficar mesmo assim? Helena soltou seu pulso e deu um passo para trás, aquele sorriso amargo voltando aos seus lábios. Então você vai ter que provar, e vai ter que lutar não só comigo e com o meu passado. Vai ter que lutar com Dr. Simão, com a cidade inteira e principalmente com você mesmo. Ela se virou e começou a andar em direção à porta. Pense bem, Gael. Pense se vale a pena desenterrar fantasmas que talvez fosse melhor deixar em paz. E então ela saiu da sala, deixando-o sozinho com a caixa de fotografias e a certeza crescente de que havia se metido em algo muito mais complicado do que imaginara. Gael passou a noite inteira acordado, revirando na cama estreita de sua infância
enquanto as palavras de Helena ecoavam em sua mente como um disco arranhado. A imagem dela sendo manipulada por anos, medicada contra sua vontade, mantida em um estado de dependência emocional por um homem que deveria protegê-la, era algo que ele não conseguia processar completamente. Mas, pior do que isso, era a certeza crescente de que ele próprio havia sido cúmplice daquele horror, abandonando Helena exatamente quando ela mais precisava dele. Quando o sol nasceu sobre os morros de Morro das Acácias, Gael já havia tomado uma decisão. Precisava conhecer Dr. Simão pessoalmente, entender exatamente com quem estava lidando, e, se necessário, tirá-lo da vida de Helena de uma vez por todas. O consultório do médico ficava numa casa antiga no centro da cidade, pintada de amarelo claro e cercada por um jardim bem cuidado. Uma placa discreta na entrada anunciava: Dr. Simão Carvalho, Clínica Médica e Psiquiatria. Gael estacionou a caminhonete emprestada de Joaquim na frente do portão e observou o movimento por alguns minutos. Era um pouco mais de 8 da manhã, mas já havia algumas pessoas esperando na pequena sala de espera que ele conseguia ver através da janela. Mulheres na maioria, algumas acompanhadas de filhos pequenos, todas com aquela expressão de quem dependia daquele lugar para algum tipo de alívio. Quando finalmente decidiu entrar, foi recebido por uma enfermeira de meia-idade que o olhou com desconfiança mal disfarçada. "O senhor tem consulta marcada?" perguntou, folheando uma agenda de capa de couro já bastante desgastada. "Não, mas gostaria muito de falar com o Dr. Simão. É sobre Helena Lessa." A menção do nome de Helena fez a enfermeira franzir o senho. "O doutor está em consulta. O senhor pode esperar, mas não garanto que ele terá tempo para atendê-lo hoje." Gael se acomodou numa das cadeiras de plástico azul da sala de espera, observando o vai e vem de pacientes. Havia algo no ambiente que o incomodava profundamente. Uma sensação de controle excessivo, de pessoas que chegavam ali não como clientes, mas como dependentes de algum tipo de salvação que só aquele homem poderia oferecer. Eram quase 10 horas quando o Dr. Simão finalmente apareceu. Era um homem de aparência distinta, por volta dos 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação dourada e um jaleco branco impecável. Havia algo paternal em sua postura, mas também uma autoridade que ficava evidente na forma como as pessoas se dirigiam a ele. "Senhor Faria", disse estendendo a mão. "Soube que gostaria de falar comigo. Sinto muito pela perda de seu pai." A cortesia era perfeita, mas havia algo nos olhos do médico que Gael não conseguia decifrar. Algo calculista, como se ele estivesse avaliando um adversário. "Obrigado. Podemos conversar em particular?" Dr. Simão o conduziu até seu consultório, uma sala espaçosa decorada com móveis de madeira escura e diplomas emoldurados nas paredes. Havia uma mesa imponente no centro, 2 poltronas de couro para os pacientes e uma estante repleta de livros médicos e psiquiátricos. "Sente-se, por favor", disse o médico, acomodando-se atrás da mesa. "Imagino que sua visita tenha a ver com Helena." A forma direta como ele abordou o assunto surpreendeu Gael. "Sim, tem a ver com ela. Helena é uma pessoa muito especial para mim, doutor." Simão continuou entrelaçando os dedos sobre a mesa. "Acompanho ela e a família há mais de 20 anos. Vi aquela menina crescer, enfrentar tragédias, superar traumas que destruiriam pessoas menos resilientes." "E que papel você teve nessa superação?" Dr. Simão sorriu, mas havia frieza naquele sorriso. O papel que qualquer médico responsável teria. "Ofereci cuidados médicos, apoio psicológico, estabilidade emocional quando ela mais precisava. Medicação? Quando necessário, sim. Helena passou por períodos de depressão severa, crises de ansiedade, episódios de comportamento autodestrutivo. A medicação foi fundamental para estabilizar seu quadro." Gael sentiu a raiva crescendo no peito. A forma como o médico falava, como se Helena fosse um caso clínico, e não uma pessoa que havia sido privada de sua autonomia emocional por anos. E agora? Ela ainda precisa dessa medicação? Dr. Simão se recostou na cadeira, estudando Gael com atenção renovada. "Helena é uma mulher adulta, Sr. Faria. Suas decisões médicas são entre ela e eu, mas posso dizer que estou preocupado com certas influências recentes em sua vida." "Influências?"
Sua chegada à cidade, por exemplo. Helena passou anos construindo uma estabilidade emocional que, francamente, é frágil. A reabertura de feridas antigas pode ser extremamente prejudicial para seu bem-estar mental. A ameaça nas palavras do médico era sutil, mas clara. Gael se inclinou para a frente, encarando-o diretamente. Doutor, Simão, vou ser direto com o senhor. Soube que sua relação com Helena vai além do profissional. O médico não piscou, mas Gael percebeu uma tensão quase imperceptível em seus ombros. Não sei que tipo de informações distorcidas você recebeu, mas posso assegurar que minha relação com Helena sempre foi estritamente profissional e paternal. Eu a vejo como uma filha. Uma filha que o senhor manteve medicada e isolada por anos. Uma filha que eu salvei de uma depressão que poderia ter terminado em suicídio, Dr. Simão respondeu, e havia dureza real em sua voz agora. Uma filha que eu protegi de homens que queriam se aproveitar de sua vulnerabilidade. Homens como eu. Homens como você? Sim, homens que aparecem na vida dela, despertam esperanças, fazem promessas e depois desaparecem quando a situação fica complicada demais. A acusação atingiu Gael como um tapa, principalmente porque havia verdade nela. Mas havia também algo mais nas palavras do médico, uma possessividade, que confirmava tudo o que Helena havia contado. E se eu não pretendo desaparecer desta vez? Doutor, Simão se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para o jardim. Quando se virou novamente, sua expressão havia endurecido completamente. Então você está sendo extremamente egoísta, Sr. Faria. Helena construiu uma vida aqui. Uma vida simples, mas estável. Ela tem seu trabalho, suas rotinas, pessoas que se preocupam com ela. Você realmente acha que tem o direito de chegar aqui depois de 20 anos e destruir tudo isso para satisfazer algum capricho nostálgico? Não é um capricho. Não? Então o que é? Amor. Dr. Simão riu, mas não havia humor naquele som. Se você realmente amasse Helena, teria voltado há muito tempo, ou melhor ainda, nunca teria partido. Gael se levantou também, sentindo que a conversa estava prestes a tomar um rumo perigoso. O senhor não sabe nada sobre o que eu sinto por Helena. Sei mais do que imagina. Sei que você a abandonou quando ela mais precisava. Sei que construiu uma vida inteira longe daqui, com outras mulheres, outros amores. Sei que só voltou porque seu pai morreu, não porque sentia saudade dela. E sei que quando as coisas ficarem difíceis demais, você vai embora de novo. As palavras do médico eram como facadas certeiras, atingindo exatamente os pontos onde Gael se sentia mais vulnerável e culpado. Você está errado. Estou? Doutor, Simão se aproximou e Gael pode perceber que, apesar da aparência civilizada, havia algo perigoso naquele homem. Então prove, fique, case com ela, traga-a para São Paulo. Dê a ela a vida que sempre prometeu. Talvez eu faça isso. Não, você não vai. Porque no fundo você sabe que Helena não é mais a menina romântica que você deixou para trás. Ela é uma mulher marcada, complicada, que vai exigir mais do que você está disposto a dar. E quando você perceber isso, quando a novidade passar e a realidade bater, você vai fazer exatamente o que fez 20 anos atrás. Vai embora. Dr. Simão voltou para trás da mesa. E quando falou novamente, havia uma calma aterrorizante em sua voz. Mas desta vez eu não vou deixar. Desta vez eu vou protegê-la de você, mesmo que ela não queira ser protegida. A ameaça era cristalina agora. Gael entendeu que estava lidando não apenas com um médico possessivo, mas com alguém que considerava Helena sua propriedade e estava disposto a lutar para mantê-la. É uma ameaça, doutor. É um conselho médico, Sr. Faria, para o bem de todos os envolvidos, especialmente de Helena. Gael se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. O senhor está enganado sobre uma coisa, doutor. Desta vez, eu não vou embora. E se o senhor tentar interferir na vida de Helena de qualquer forma, vai ter que lidar comigo. Dr. Simão sorriu e havia algo genuinamente assustador naquele sorriso. Espero que esteja preparado para as consequências dessa decisão, Sr. Faria. Porque eu posso garantir que elas serão mais graves do que você imagina. A conversa com o Dr. Simão deixou Gael com uma sensação de urgência que ele não sentia há anos. Havia algo na forma como o médico falara, na frieza calculista por trás de suas palavras civilizadas,
que o fez entender que Helena estava em perigo real. Não um perigo físico imediato, mas algo mais sutil e talvez mais destrutivo. O perigo de continuar sendo manipulada por alguém que se escondia atrás de uma máscara de proteção paternal. Naquela tarde, Gael voltou à Casa Azul. Desta vez não hesitou ao bater na porta, e quando Helena abriu, ele pôde ver em seus olhos que ela já sabia que algo havia mudado. Você conversou com ele, não era uma pergunta. Conversei. Helena se afastou para que ele entrasse, mas havia uma tensão diferente no ar, como se eles estivessem prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. E o que achou do nosso querido doutor? Ela perguntou, fechando a porta atrás dele. Acho que ele é perigoso e acho que você sabe disso. Helena riu, mas não havia alegria naquele som. Claro que eu sei, sempre soube. Mas saber e conseguir fazer alguma coisa a respeito são duas coisas muito diferentes. Ela o conduziu até a sala, mas desta vez não ofereceu café, não se preocupou com cortesias. Havia algo urgente no ar, como se ambos soubessem que aquela conversa definiria tudo o que viria depois. Ele me ameaçou, Gael disse, indo direto ao ponto. Ele ameaça todo mundo que se aproxima de mim. A diferença é que dessa vez ele tem motivos para ter medo de verdade. Por quê? Helena se sentou na poltrona, mas manteve as costas eretas, como se estivesse se preparando para uma batalha. Porque você é diferente dos outros. Os outros homens que tentaram se aproximar eram daqui, dependiam da aprovação da comunidade, tinham negócios ou famílias que poderiam ser prejudicados se Dr. Simão decidisse tornar suas vidas um inferno. Mas você não. Você tem poder, dinheiro, influência. Você pode lutar contra ele de igual para igual. Gael se ajoelhou na frente da poltrona dela, colocando as mãos sobre os joelhos de Helena. Era a primeira vez que a tocava desde que havia voltado, e o contato elétrico entre eles foi imediato e devastador. Então é isso que você quer? Que eu lute contra ele? Helena olhou para as mãos dele sobre suas pernas, e quando falou sua voz estava rouca de emoção. Eu quero que você prove que desta vez é diferente, que desta vez você não vai me abandonar quando as coisas ficarem difíceis. Como? Ela levantou os olhos para encontrar os dele, e Gael viu ali uma vulnerabilidade tão profunda que doeu fisicamente. Me leve para longe daqui. Esta noite, agora. A simplicidade da resposta o surpreendeu. Para onde? Não importa. Para sua casa em São Paulo, para um hotel, para o fim do mundo. Só me tire deste lugar onde todo mundo acha que sabe o que é melhor para mim. Gael sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que ele queria ouvir, mas também sabia que não seria tão simples. Helena, se nós formos embora assim, de repente Dr. Simão pode... Pode o quê? Ela interrompeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Me internar à força? Espalhar mentiras sobre mim pela cidade? Destruir minha reputação? Ele já fez tudo isso ao longo dos anos, Gael. A única diferença é que agora eu não me importo mais. Havia uma determinação feroz em sua voz que ele não havia escutado antes. Eu passei 20 anos sendo a Helena que todos esperavam que eu fosse. A filha obediente, a paciente dócil, a mulher frágil que precisava ser protegida de si mesma. Estou cansada disso. Quero descobrir quem eu realmente sou, longe deste lugar, longe dessas pessoas que me conhecem apenas como uma vítima. Gael apertou as mãos dela, sentindo a força e a determinação que pulsava por baixo da aparente fragilidade. E se descobrirmos que somos pessoas diferentes do que éramos há 20 anos? E se não der certo entre nós? Helena sorriu e pela primeira vez desde que ele havia voltado, era um sorriso genuíno, sem amargor ou dor. Então pelo menos eu terei tentado. Pelo menos terei vivido de verdade por alguns dias, algumas semanas, alguns meses. É mais do que tive nos últimos 20 anos. Gael se levantou, puxando-a junto. De repente, ela estava nos braços dele, e o cheiro familiar de seu perfume, misturado com o aroma de sabonete e algo indefinivelmente feminino, o transportou imediatamente de volta para os 18 anos. Helena. Ele sussurrou, enterrando o rosto no cabelo dela. Não fale, ela respondeu, afastando-se apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Já falamos demais. Agora eu preciso saber se você ainda me deseja do jeito que me desejava quando éramos jovens.
A pergunta era direta, sem rodeios, carregada de uma sexualidade adulta que a Helena adolescente não possuía. Mas, ele respondeu, a voz rouca, te desejo mais do que jamais desejei qualquer mulher na minha vida. Ela se aproximou mais, pressionando o corpo contra o dele, e Gael pode sentir cada curva, cada linha, cada ponto onde ela se encaixava perfeitamente contra ele. Então me mostre. Ela sussurrou contra seus lábios. Me mostre agora antes que eu perca a coragem. O beijo que se seguiu foi explosivo. 20 anos de saudade, desejo reprimido e amor não correspondido concentrados naquele momento. As mãos de Gael exploraram as costas dela, desceram pela cintura, puxaram-na mais para perto, até que não houvesse espaço entre seus corpos. Helena respondeu com igual intensidade, as unhas arranhando levemente a nuca dele, a respiração entrecortada contra sua boca. Havia uma urgência desesperada no jeito como se tocavam, como se fossem duas pessoas se afogando e cada caricia fosse uma boia de salvamento. Tem certeza? Ele perguntou quando finalmente se separaram ofegantes. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela respondeu, pegando-o pela mão e o conduzindo em direção às escadas. O quarto de Helena ficava no segundo andar, um espaço simples, mas acolhedor, dominado por uma cama de ferro forjado, coberta por lençóis brancos. As janelas estavam abertas e uma brisa suave balançava as cortinas de algodão, trazendo o perfume das jabuticabeiras do quintal. Quando ela começou a desabotoar a camisa dele, Gael segurou suas mãos. Helena, você tem certeza de que quer fazer isso agora? Aqui? Podemos ir embora primeiro, encontrar um lugar... Não. Ela balançou a cabeça firmemente. Aqui, nesta casa onde passei tantos anos sonhando com você. Nesta cama onde chorei sua ausência tantas noites. Quero que nossa primeira vez aconteça aqui, para que eu possa transformar essas memórias dolorosas em algo bonito. Ela continuou desabotoando sua camisa, os dedos trêmulos, mas determinados. Quando a peça caiu no chão, ela colocou as mãos no peito dele, explorando cada músculo, cada cicatriz, como se estivesse memorizando sua textura. Você mudou, ela murmurou, traçando uma linha imaginária entre suas costelas. Está mais forte, mais... homem. Você também mudou, ele respondeu, puxando-a para mais um beijo. Está mais linda, mais mulher. Desta vez, quando se tocaram, não havia pressa. Gael explorou cada centímetro da pele dela com uma reverência quase religiosa, beijando cada marca que os anos haviam deixado, cada pequena imperfeição que a tornava ainda mais bela aos seus olhos. Quando finalmente se uniram, Helena fechou os olhos e segurou o rosto dele entre as mãos, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelas faces. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sempre soube que valia a pena esperar. Depois, deitados entrelaçados entre os lençóis bagunçados, observando o sol se pôr através da janela, Gael sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Helena dormia aninhada contra seu peito, respirando suavemente. E ele pode finalmente entender o que havia perdido ao partir 20 anos atrás. Mas a paz durou pouco. Quando o telefone tocou na mesinha de cabeceira, Helena acordou sobressaltada, olhando para o aparelho como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Não atenda, Gael disse, puxando-a mais para perto, mas ela já estava se levantando, envolvendo-se num roupão de algodão. Alô? Sua voz era cautelosa. Gael não conseguia ouvir o que a pessoa do outro lado estava dizendo, mas viu o rosto de Helena empalidecer progressivamente. Eu entendo, ela disse finalmente. Sim, eu vou. Quando desligou, se virou para Gael com uma expressão que misturava medo e resignação. Era Dr. Simão, ele quer me ver em seu consultório, agora. Disse que é urgente. Helena se vestiu em silêncio, os movimentos mecânicos de quem estava acostumada a obedecer convocações urgentes. Gael observava da cama, sentindo uma mistura de raiva e impotência crescer no peito. Você não precisa ir, ele disse, levantando-se e começando a se vestir também. Ele não tem nenhum poder real sobre você. Tem sim, Helena respondeu, abotoando um vestido azul marinho com dedos trêmulos. Tem mais poder do que você imagina. Que poder? Ele é apenas um médico de cidade pequena. Helena parou de se vestir e se virou para ele, e havia algo assombrado em seus olhos.
Gael, existem coisas sobre Dr. Simão que eu nunca te contei. Coisas que eu nem sei se tenho coragem de contar. Um calafrio subiu pela espinha de Gael. Que coisas? Helena sentou na beira da cama, as mãos entrelaçadas no colo como uma criança prestes a confessar um pecado terrível. Ele tem documentos, laudos médicos, prescrições, relatórios psiquiátricos, tudo o que ele escreveu sobre mim ao longo dos anos, descrevendo-me como uma pessoa instável, perigosa para si mesma e para os outros. E daí? São mentiras? São, mas são mentiras escritas por um médico respeitado, com CRM válido e décadas de experiência. Se ele quiser, pode usar esses documentos para me internar à força, pode me declarar incapaz de tomar minhas próprias decisões, pode... A voz dela falhou, e Gael entendeu imediatamente a gravidade da situação. Meu Deus, Helena, isso é chantagem. Pior que chantagem. É um sistema perfeito de controle. Ele criou um histórico médico falso, que justificaria qualquer medida extrema que ele queira tomar contra mim. Gael se sentou ao lado dela, puxando-a para perto. Por que você nunca procurou outro médico? Nunca contestou esses laudos? Com que dinheiro? Com que influência? Eu sou a filha da costureira que inventou histórias sobre o coronel Antônio Faria. Quem vai acreditar na minha palavra contra a dele? A amargura na voz dela era palpável, e Gael sentiu o peso esmagador de sua própria culpa. Se ele não tivesse abandonado Helena, se tivesse ficado e enfrentado as consequências do escândalo, nada daquilo teria acontecido. Ele não vai fazer nada agora, Gael disse, mais para se convencer do que para tranquilizá-la. Não depois do que aconteceu entre nós hoje. Ele sabe que eu não vou deixar. Helena o olhou com uma tristeza profunda. É exatamente por isso que ele vai fazer alguma coisa. Porque agora ele sabe que te perdeu para sempre. Ela se levantou e pegou uma bolsa pequena sobre a cômoda. Eu preciso ir. Se eu não aparecer, ele vai vir aqui. E eu não quero que ele descubra que você estava comigo. Helena, não. Nós vamos embora agora juntos. Pego minhas coisas, você pega as suas e saímos desta cidade esta noite mesmo. E depois, ele vai à polícia, apresenta os laudos médicos, alega que eu fui sequestrada por um homem que está se aproveitando de minha instabilidade mental. Em 48 horas você seria preso e eu estaria internada. A lógica perversa da situação era inescapável. Dr. Simão havia construído uma armadilha perfeita ao longo de anos, e agora estava pronto para usá-la. Então, o que fazemos? Helena se aproximou dele e segurou seu rosto entre as mãos. Você fica aqui. Eu vou ao consultório dele. Escuto o que ele tem para dizer e depois a gente decide o próximo passo. Não vou deixar você ir sozinha. Tem que deixar. Se ele nos vir juntos agora, depois de ter conversado com você ontem, vai saber exatamente o que aconteceu entre nós. E isso só vai piorar as coisas. Gael queria protestar, queria insistir, mas sabia que ela estava certa. Qualquer movimento precipitado poderia colocar Helena em perigo ainda maior. Promete que volta? Ele perguntou, beijando-a suavemente. Prometo. Mas quando Helena saiu da casa, Gael teve a sensação terrível de que estava cometendo o mesmo erro de 20 anos atrás, deixando-a partir quando deveria estar lutando para mantê-la ao seu lado. O consultório de Dr. Simão estava vazio quando Helena chegou. A enfermeira havia ido embora, e apenas uma lâmpada estava acesa na sala de espera. O médico a recebeu na porta de seu consultório, vestindo um terno escuro em vez do jaleco habitual. Helena, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Ela se acomodou numa das poltronas, notando que ele havia fechado a porta atrás deles. Havia algo diferente no ar. Uma tensão que ela não conseguia identificar completamente. O que é tão urgente, doutor? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Dr. Simão caminhou até sua mesa e pegou uma pasta espessa, colocando-a sobre a mesa entre eles. Esta pasta contém seu histórico médico dos últimos 20 anos, Helena. Cada consulta, cada prescrição, cada avaliação psiquiátrica que fiz de você. Helena sentiu o estômago se contrair. E daí? Daí que, lendo esses documentos, qualquer pessoa chegaria à conclusão de que você sofre de transtorno bipolar severo, com episódios de psicose e tendências autodestrutivas, que precisa de medicação constante e supervisão médica rigorosa. Mas você sabe que isso não é verdade.
Dr. Simão sorriu, e havia algo genuinamente cruel naquele sorriso. A verdade, minha querida Helena, é aquilo que está documentado. E o que está documentado aqui é que você é uma mulher profundamente perturbada, que não pode ser deixada sozinha. Helena se levantou da poltrona, sentindo uma onda de pânico começar a crescer no peito. O que você quer? Quero que você pare de se iludir. Quero que entenda que Gael Faria não é seu salvador. É apenas mais um homem passando por aqui que vai usar você e depois ir embora. Quero que você volte à sua vida normal. Tome sua medicação e pare de fantasiar com um futuro que nunca vai existir. E se eu não quiser? Dr. Simão abriu a pasta e tirou alguns documentos, estendendo-os para ela. Então, amanhã de manhã, eu assino estes papéis solicitando sua internação compulsória. Alego que você está em surto psicótico, que representa perigo para si mesma e para terceiros. Em 72 horas, você estará numa clínica psiquiátrica em Belo Horizonte, onde ficará pelo tempo que eu considerar necessário para sua recuperação. Helena leu os documentos com crescente horror. Tudo estava ali. Laudos médicos falsos, relatos de comportamento errático, prescrições de medicamentos que ela nunca havia tomado. Era um trabalho de anos, meticulosamente construído para este momento exato. Você é um monstro, ela sussurrou. Sou um homem que ama você mais do que você consegue entender, ele respondeu, levantando-se e caminhando na direção dela. Sou a única pessoa neste mundo que realmente se importa com seu bem-estar. Isso não é amor. Isso é obsessão doentia. Doutor. Simão chegou perto o suficiente para tocar seu rosto, e Helena recuou instintivamente. Chame do que quiser. Mas é o único amor que você vai ter. Gael vai partir de novo, Helena. Talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas vai partir. E quando ele partir, eu estarei aqui, como sempre estive. Helena olhou para os documentos em suas mãos, sentindo o peso da armadilha que havia sido construída ao seu redor durante anos. E se eu concordar em ficar, se eu tomar os remédios, me comportar como você quer, nunca mais falar com Gael? Então esses documentos desaparecem para sempre. Você volta à sua vida tranquila, seu trabalho na biblioteca, suas rotinas seguras, e eu continuo cuidando de você como sempre cuidei. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem por trás das pálpebras. Era uma escolha impossível. Sua liberdade ou sua sanidade legal. Eu preciso pensar. Não há nada para pensar, Helena. Gael já causou dano suficiente na sua vida. Não vou permitir que ele cause mais. Foi nesse momento que a porta do consultório se abriu violentamente e Gael apareceu na entrada com o rosto contorcido de raiva. Não vai permitir o quê, seu filho da puta? Dr. Simão se virou e, pela primeira vez desde que Helena o conhecia, viu medo real em seus olhos. Como você entrou aqui? A mesma forma que vou sair, pela porta da frente. Helena, venha comigo. Agora. Mas antes que ela pudesse se mover, Dr. Simão pegou o telefone sobre a mesa. Se vocês derem mais um passo, eu chamo a polícia. Tenho aqui documentos comprovando que Helena está em surto psicótico e que você a está coagindo. Em 5 minutos, vocês dois estarão presos. Gael olhou para Helena, vendo o desespero em seus olhos, e entendeu que eles estavam encurralados. Mas então, numa decisão que mudaria tudo, ele sorriu. Pode chamar a polícia, doutor. Na verdade, seria ótimo se você chamasse. Gael, não. Helena sussurrou. Você não entende? Entendo perfeitamente, ele respondeu, tirando o celular do bolso. E é por isso que passei as últimas 2 horas fazendo algumas ligações para São Paulo. Dr. Simão franziu o senho. Que ligações? Para meu advogado, para um investigador particular que trabalha para minha empresa, e para alguns contatos na imprensa. Gael mostrou a tela do celular, onde vários números estavam na lista de chamadas recentes. Descobri coisas muito interessantes sobre você, doutor. O sorriso no rosto de Gael tinha algo de predatório que fez Dr. Simão dar um passo instintivo para trás. Helena, ainda segurando os documentos falsos, olhava entre os dois homens com uma mistura de esperança e terror. Que coisas? Dr. Simão perguntou, mas havia uma rachadura visível em sua compostura, até então inabalável. Gael caminhou lentamente pelo consultório.
observando os diplomas nas paredes, os livros nas estantes, os móveis caros que sugeriam uma carreira próspera e respeitável. Bem, primeiro descobri que você não é o médico íntegro que finge ser. Meu investigador encontrou pelo menos 6 processos éticos contra você no Conselho Regional de Medicina ao longo dos últimos 15 anos. Todos arquivados, é verdade, mas todos envolvendo alegações de má conduta com pacientes mulheres. O rosto de Dr. Simão empalideceu visivelmente. Isso são calúnias. Processos arquivados não significam nada. Não, mas mostram um padrão, Gael continuou, parando diante da mesa do médico. Um padrão de comportamento predatório que foi sistematicamente abafado por influência política e pressão econômica. Helena sentia o coração martelando no peito. Tinha intuído que Dr. Simão era possessivo e manipulador, mas nunca imaginara que seus problemas fossem além dela. Segundo, Gael prosseguiu, descobri que você tem uma dívida considerável com a Receita Federal. Sonegação de impostos, subfaturamento de consultas particulares, uso indevido de recursos públicos quando trabalhou no hospital municipal. Tudo muito bem documentado pelos auditores, só esperando o momento certo para virar processo criminal. Doutor. Simão se sentou pesadamente em sua cadeira, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto tentava manter a compostura. Isso não tem nada a ver com Helena. Tem tudo a ver com Helena, Gael o interrompeu. Porque descobri também que você usou recursos da clínica para investigá-la. Contratou detetives particulares, comprou informações de terceiros, chegou até a subornar funcionários dos Correios para interceptar correspondências dela. Helena deixou os documentos caírem no chão, as mãos voando para cobrir a boca. Meu Deus! Ah, mas o melhor ainda está por vir. Gael sorriu puxando uma cadeira e se sentando de frente para o médico como se estivesse numa reunião de negócios. Porque a joia da coroa foi descobrir que você forjou não apenas os laudos médicos de Helena, mas também os de pelo menos outras 12 mulheres da região. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor. Simão estava visivelmente abalado agora, suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado do consultório. 12 mulheres, doutor. Todas jovens, todas vulneráveis, todas mantidas sob seu cuidado, através de medicação desnecessária e chantagem emocional. Algumas internadas contra a vontade, outras impedidas de trabalhar ou se relacionar normalmente. Helena se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. A extensão da monstruosidade de Dr. Simão estava além de tudo que havia imaginado. Meu investigador conversou com 3 delas que concordaram em testemunhar. Histórias muito parecidas com a sua, Helena. Medicação forçada, isolamento social, ameaças de internação compulsória. Dr. Simão finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula e desesperada. Você não pode provar nada disso. Posso sim. Porque uma coisa que você não sabia sobre mim, doutor, é que eu nunca entro numa batalha sem estar preparado para vencer. Gael tirou do bolso um pequeno gravador digital. Esta conversa toda está sendo gravada. Suas ameaças a Helena, sua admissão de que forjou documentos médicos, tudo registrado e já enviado para meus advogados em São Paulo. Dr. Simão olhou para o gravador como se fosse uma bomba prestes a explodir. Além disso, Gael continuou, meus contatos na imprensa já estão preparando uma matéria sobre o médico de cidade pequena que construiu um harém de pacientes através de chantagem médica. Muito chamativo, não acha? Deve dar uma boa audiência. Você não faria isso, Dr. Simão sussurrou. O escândalo destruiria não só a mim, mas a todas essas mulheres, incluindo Helena. Foi Helena quem respondeu, sua voz firme pela primeira vez desde que entrara no consultório. Ele faria sim, e eu o apoiaria completamente. Ela se aproximou da mesa, pegando os documentos falsos do chão e rasgando-os metodicamente. Você destruiu 20 anos da minha vida, doutor. 20 anos que eu nunca vou recuperar. Se expor seu esquema doentio puder salvar outras mulheres de passar pelo que eu passei, então que seja exposto. Dr. Simão se levantou bruscamente, uma última faísca de arrogância brilhando em seus olhos. Vocês não entendem. Eu protegi Helena. Eu a mantive segura, estável, longe de homens como você que só querem usá-la,
e depois abandoná-la. Sem mim, ela teria se destruído há muito tempo. Sem você, Helena respondeu, sua voz carregada de uma força que Gael nunca havia ouvido antes. Eu teria vivido. Teria amado, sofrido, errado, acertado. Mas teria vivido de verdade. Você me roubou isso. Você roubou minha juventude, minha liberdade, minha capacidade de confiar em mim mesma. Ela se virou para Gael. Eu quero sair daqui. Agora. Gael se levantou, mas antes de sair, se dirigiu uma última vez a Dr. Simão. Você tem 24 horas para sair da cidade, doutor. Pode ir para onde quiser, começar uma vida nova em outro lugar. Mas se eu descobrir que você tentou contatar Helena novamente, ou qualquer uma das outras mulheres que você vitimou, eu pessoalmente garanto que você passe o resto da vida na cadeia. Doutor. Simão abriu a boca para protestar, mas Gael levantou a mão silenciando-o. E só para que fique claro, eu já congelei suas contas bancárias através de uma liminar judicial. Alegação de uso de recursos ilícitos para fins criminosos. Você tem acesso apenas ao suficiente para comprar uma passagem para longe daqui. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. Como eu disse, doutor, nunca entro numa batalha sem estar preparado para vencer. Gael estendeu a mão para Helena, que a pegou sem hesitar. Juntos, caminharam em direção à porta. Helena, Dr. Simão chamou quando eles já estavam no batente. Sua voz estava quebrada, desesperada. Você vai se arrepender. Quando ele te abandonar de novo, você vai perceber que eu era o único que realmente se importava com você. Helena parou e se virou lentamente. Quando falou, sua voz estava calma, mas havia nela uma firmeza que surpreendeu até mesmo Gael. Doutor, mesmo que Gael me abandone amanhã, mesmo que eu termine sozinha e com o coração partido, ainda assim terei vivido mais nestas últimas horas do que vivi em todos os anos sob seus cuidados. Prefiro me arriscar a amar e sofrer do que nunca mais sentir nada de verdade. Ela apertou a mão de Gael. E agora eu sei a diferença entre amor e obsessão. O amor liberta, a obsessão aprisiona. Você nunca me amou, doutor. Você me possuiu. Do lado de fora do consultório, Helena finalmente desabou. 20 anos de tensão, medo e controle saíram de seu corpo numa enxurrada de lágrimas que parecia não ter fim. Gael a segurou contra o peito, deixando que ela chorasse tudo o que havia guardado por tanto tempo. Acabou. Ele sussurrou contra seu cabelo. Acabou de verdade agora. Como você conseguiu descobrir tudo isso tão rápido? Ela perguntou quando finalmente conseguiu falar. Gael sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto molhado dela. Dinheiro abre muitas portas, Helena. E quando você realmente quer proteger alguém que ama, não há limites para onde você está disposto a ir. E agora? O que fazemos agora? Gael olhou para o céu estrelado acima de Morro das Acácias, sentindo uma liberdade que não experimentava há décadas. Agora nós vivemos, do jeito que devíamos ter vivido há 20 anos. Sem medo, sem vergonha, sem ninguém nos dizendo o que podemos ou não podemos sentir. Helena sorriu através das lágrimas, e pela primeira vez desde a adolescência era um sorriso completamente livre de sombras. Para onde vamos? Para onde você quiser. São Paulo, Rio, Europa. Ou podemos ficar aqui mesmo e reconstruir esta cidade do zero. O importante é que vamos juntos. Eles caminharam de mãos dadas pela rua deserta, deixando para trás não apenas o consultório de Dr. Simão, mas toda uma vida de manipulação, controle e medo. À frente, o futuro se estendia como uma estrada aberta sob o céu infinito de Minas Gerais. 6 meses depois, Helena acordou com o som das ondas quebrando na praia de Ipanema. O apartamento que Gael havia comprado no Rio de Janeiro ficava no último andar de um prédio frente-mar, com janelas imensas que deixavam entrar toda a luz dourada do amanhecer carioca. Ela se espreguiçou na cama king size, sentindo o corpo de Gael se mover ao seu lado, ainda dormindo profundamente. Os primeiros meses, longe de Morro das Acácias, haviam sido uma montanha-russa emocional. Helena precisou se readaptar a uma vida sem as rotinas rígidas que Dr. Simão havia imposto, sem a medicação que entorpecia suas emoções, sem o peso constante do medo e da vigilância. Alguns dias eram radiantes, cheios de descobertas e prazeres simples que ela havia esquecido que existiam. Outros eram sombrios, marcados por crises de ansiedade,
e momentos em que duvidava se realmente merecia toda aquela felicidade. Gael foi paciente de uma forma que ela nunca imaginara que um homem pudesse ser. Quando ela acordava no meio da noite em pânico, achando que Dr. Simão havia encontrado uma forma de levá-la de volta, ele a segurava até que o medo passasse. Quando ela se sentia culpada por ter destruído a vida de um homem que, em sua mente confusa, às vezes ainda parecia ter sido seu protetor, ele a lembrava gentilmente de todas as outras mulheres que agora estavam livres graças à coragem dela. Doutor Simão havia desaparecido de Morro das Acácias na madrugada seguinte ao confronto, levando apenas uma mala pequena e deixando para trás uma cidade em choque. A investigação que se seguiu revelou a extensão completa de seus crimes, e dezenas de mulheres começaram a se manifestar contando histórias similares de manipulação e controle. O escândalo abalou não apenas a pequena cidade mineira, mas reverberou por todo o estado, levando a mudanças na legislação sobre supervisão de profissionais da saúde mental. Helena havia se tornado, involuntariamente, uma espécie de símbolo da luta contra o abuso médico. Jornalistas queriam entrevistá-la. Advogados a procuravam para processos coletivos. Organizações de direitos das mulheres a convidavam para palestras. Mas ela ainda não se sentia pronta para ser a face pública de uma causa, por mais justa que fosse. Precisava primeiro aprender a ser apenas Helena, sem rótulos, sem definições impostas por outros. O trabalho ajudou nessa redescoberta. Gael havia usado sua influência para conseguir que ela fosse contratada como curadora de uma biblioteca especializada em literatura brasileira contemporânea, ligada a uma universidade particular do Rio. Era um trabalho que exigia conhecimento, sensibilidade e independência, exatamente o que ela precisava para reconstruir sua autoestima intelectual. Mas foi o amor que realmente a transformou. Não o amor idealizado e romântico da adolescência, mas o amor adulto, complexo e real que ela e Gael construíram juntos. Eles brigavam às vezes, discordavam sobre coisas grandes e pequenas, machucavam-se mutuamente sem querer, mas sempre voltavam um para o outro. Sempre encontravam formas de se reconectar, sempre escolhiam ficar. Gael também havia mudado. A empresa continuava próspera, mas ele havia delegado muito da administração diária para seus sócios, preferindo trabalhar de casa sempre que possível. Descobriu que 2 décadas de sucesso empresarial não significavam nada comparadas ao simples prazer de acordar ao lado da mulher que amava, de preparar café da manhã juntos, de passar tardes inteiras conversando sobre livros, filmes, planos para o futuro. Naquela manhã específica, Helena saiu da cama silenciosamente e foi até a varanda. O mar estava calmo. Algumas pessoas já faziam exercícios na areia, e o sol pintava o céu com tons de rosa e laranja que nunca existiram em Morro das Acácias. Ela segurou o envelope que havia chegado na véspera, ainda não aberto, com o timbre oficial da prefeitura de sua cidade natal. Más notícias? A voz rouca de Gael às suas costas a fez se virar. Ele estava parado na porta da varanda, vestindo apenas uma bermuda de pijama, os cabelos bagunçados pelo sono. Aos 42 anos, continuava sendo o homem mais bonito que ela já havia visto, mas agora também era o mais querido. Não sei ainda, ela respondeu, mostrando o envelope. Chegou ontem, mas não tive coragem de abrir. Gael se aproximou, abraçando-a por trás e apoiando o queixo em seu ombro. Quer que eu abra? Helena hesitou por um momento, depois assentiu. Gael abriu o envelope cuidadosamente e leu a carta em silêncio. Ela pode sentir a tensão em seus músculos mudando gradualmente para algo que parecia surpresa. O que é da nova prefeita de Morro das Acácias. Ela quer oferecer a você o cargo de diretora da nova biblioteca municipal que estão construindo. Salário excelente, autonomia total para montar o acervo, orçamento generoso para programas culturais. Helena se virou nos braços dele, incrédula. Isso é sério? Completamente. Ela diz aqui que sua coragem em denunciar Dr. Simão inspirou várias reformas na cidade e que querem que você volte como símbolo da renovação de Morro das Acácias. Helena pegou a carta e leu por si mesma, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte dela
sentia uma satisfação profunda em ser reconhecida e valorizada pelo lugar que havia passado a vida inteira tentando deixar para trás. Outra parte se perguntava se estava pronta para voltar, se conseguiria pisar naquelas ruas sem ser assombrada pelos fantasmas do passado. "O que você acha?" ela perguntou. Gael sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Acho que a decisão é sua, mas acho também que talvez seja exatamente o tipo de desafio que você precisa agora. E você, conseguiria viver numa cidade pequena depois de tudo isso?" "Helena, eu conseguiria viver numa caverna no meio do deserto se fosse com você. A questão não é onde vivemos, é como vivemos." Ela olhou novamente para a carta, depois para o mar, depois para o homem que havia transformado sua vida, de formas que ela ainda estava descobrindo. "Sabe o que mais me impressiona nesta carta?" ela disse finalmente. "O quê?" "É a primeira vez na minha vida adulta que alguém está me oferecendo algo por causa da minha competência, não por piedade ou manipulação. É a primeira vez que alguém quer o melhor de mim, não o meu pior." Gael a beijou suavemente, um beijo que tinha o sabor de promessas cumpridas e futuros possíveis. "Então você vai aceitar?" "Vamos aceitar," ela corrigiu. "Se é para voltar, vamos voltar juntos. Mas desta vez vamos voltar como quem escolheu voltar, não como quem foi obrigado a ficar." 3 meses depois, eles estavam de volta a Morro das Acácias, mas não à cidade que haviam deixado. A investigação sobre Dr. Simão havia sido um catalisador para mudanças que iam muito além da área médica. Uma nova geração de líderes havia assumido o poder, trazendo ideias frescas sobre desenvolvimento sustentável, direitos das mulheres, transparência pública. A Casa Azul havia sido reformada e ampliada, com Gael insistindo em manter todos os elementos que eram importantes para Helena, mas adicionando confortos modernos e espaços para os livros que agora faziam parte inseparável da vida dela. O pomar das jabuticabeiras foi preservado, mas ganhou bancos e uma pequena pérgola onde eles passavam as tardes lendo juntos. A nova biblioteca municipal era um projeto ambicioso, construída no terreno onde ficava o antigo consultório de Dr. Simão. Helena havia insistido nisso, querendo transformar aquele espaço de dor em um lugar de conhecimento e liberdade. O prédio era moderno, cheio de luz, com salas de leitura infantil, auditório para eventos culturais e um café que se tornou rapidamente ponto de encontro dos intelectuais da região. Na inauguração, 6 meses após seu retorno, Helena discursou para uma plateia que incluía autoridades estaduais, jornalistas e praticamente toda a população da cidade. Ela falou sobre o poder transformador da leitura, sobre a importância de questionar autoridades, sobre o direito que toda pessoa tem de escrever sua própria história. "Esta biblioteca", disse ela, olhando para Gael na primeira fila, "não é apenas um lugar para guardar livros. É um lugar para guardar sonhos, questionamentos, possibilidades. É um lugar onde ninguém vai te dizer quem você deve ser ou como deve viver. É um lugar onde você pode descobrir por si mesmo quem realmente é." A plateia aplaudiu de pé, mas Helena só tinha olhos para o homem que havia tornado tudo aquilo possível. Não porque ele havia lutado por ela, embora tivesse lutado, mas porque ele havia lhe dado algo que ela nunca tivera antes: a certeza de que era amada exatamente como era, com todas as suas feridas, medos e imperfeições. Naquela noite, deitados na cama da Casa Azul, ouvindo o som familiar dos grilos e sentindo a brisa morna que vinha do pomar, Helena finalmente entendeu o que era ser verdadeiramente livre. "Gael", ela sussurrou no escuro. "Obrigada." "Por quê?" "Por ter voltado, por ter lutado, por não ter desistido de nós." Gael se virou para ela, e mesmo na penumbra, ela pôde ver o sorriso em seu rosto. "Eu passei 20 anos fugindo do único lugar onde era verdadeiramente feliz. Não ia cometer o mesmo erro 2 vezes." Eles se beijaram então, um beijo que tinha o sabor de todas as promessas cumpridas e de todas as aventuras ainda por vir. Do lado de fora, Morro das Acácias dormia em paz. Uma cidade transformada pelo poder do amor e da coragem de 2 pessoas que se recusaram a deixar o passado definir seu futuro. E pela primeira vez em suas vidas, Gael e Helena Faria, sim, ela havia aceitado seu sobrenome no casamento simples que fizeram na igreja da cidade,
adormeceram com a certeza absoluta de que haviam encontrado o lugar onde pertenciam, um ao lado do outro, em qualquer lugar que escolhessem chamar de lar.